Sabe qual é a grande superpotência do Loyalty por afinidade? Conseguir ter uma entrega de alto valor que muitas vezes o Loyalty de massa ou o varejo não consegue entregar com o mesmo nível de detalhe e de importância para o público. Eu sou a Evelyn e nesse episódio resumo a gente vai conversar sobre os principais insights e o que você pode tirar de mais relevante sobre o que aconteceu no terceiro episódio do Lab Loyalty Cast. O Lab Loyalty Cast é uma produção da Loyalty Academy Brasil em parceria e patrocinado pela ABENF, que é a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização. Então, se você se interessa por Loyalty, quer saber sobre pesquisas de mercado, eventos, notícias e tudo de mais relevante que tem acontecido com as principais empresas de Loyalty do país, bom, então eu te recomendo acessar aqui a descrição desse vídeo, acessar o site da ABENF e saber mais sobre o que tem acontecido no universo de Loyalty do mercado brasileiro. Então vamos de fato ali para o que aconteceu no terceiro episódio do Lab Loyalty Cast. A gente teve como convidados o Ivan Moreno, que é CEO da Orbia, que é um clube de fidelidade voltado para o público de agronegócio, e a gente também teve a Marcinha, que é responsável pelo Clube Giro, que hoje cuida ali da parte de Loyalty voltada para o público rodoviário, para a área de viagens, mas em terra. E a ideia central da conversa foi trazer sobre como trabalhar a fidelização para públicos nichados. A gente chama de Loyalty de afinidade quando a gente trabalha públicos de nicho, uma coisa que não é generalizada. Então, nesse caso, a gente está lidando com o agronegócio, a gente está lidando com o setor rodoviário, mas também citamos cases, por exemplo, de construção civil, enfim, voltados realmente para segmentos não óbvios. Então a ideia principal desse episódio era trazer para você uma quebra de um mito que muita gente acredita que Loyalty vai fazer sucesso ou vai ser relevante quando a gente está lidando com massas, porque aí eu consigo trabalhar ali uma base gigantesca e fazer com que essas pessoas acabem gerando mais valor. Isso não é regra, né? E aqui nesse papo a gente entendeu justamente que na verdade há muito potencial no Loyalty de afinidades em assuntos que às vezes o varejo não consegue entregar. Vem comigo que eu vou te contar tudo que eles abordaram aqui. Quando você entende a jornada real do seu cliente, você consegue criar conexões mais sustentáveis e relevantes. E aqui eu vou trazer quais foram os principais pontos que são abordados no Orbia e também no Clube Giro. No caso do Clube Giro, a Márcia trouxe sobre como pensar a experiência de viagem, desde a parte de pré-embarque, a parte educacional de como interagir com o clube, até o pós, por exemplo, disponibilizando fotos e desconto em fotolivros, um incentivo para a pessoa fazer a próxima viagem, é o que faz com que toda a jornada do cliente seja amarrada de forma funcional e de forma genuinamente prática e relevante para aquele público. Já no caso do Ivan, que é CEO da Orbia, ele contou um pouco mais sobre como um clube de fidelidade voltado para o agronegócio precisa pensar em questões como sucessão familiar, sobre como produtividade, crédito, consultoria técnica precisa ser aplicada para conseguir trazer ali uma entrega relevante. Tanto que quando a gente fala de catálogo de recompensas dentro do nicho de afinidades, a diversidade e a especificidade das recompensas são um fator-chave para realmente aquele clube conseguir ter um sucesso, conseguir fazer sentido para o público que ele se propõe a atender. Bom, todo esse primeiro bloco aqui do episódio resumo foi para poder contextualizar você do que é o marketing de afinidade, o Loyalty por afinidade e como que ele acontece na prática. Mas agora a gente vai conversar sobre o que deve ser feito para suprir um desafio gigantesco dentro do Loyalty no geral, que é como tratar as pessoas que estão ali na base da pirâmide quando a gente pensa em fidelidade, as pessoas que estão ali iniciando a sua jornada de relacionamento com os clubes de fidelidade ou com aquelas determinadas marcas. O que pode ser feito para essas pessoas conseguirem escalar e se tornarem de fato clientes leais? E aqui eu vou trazer o exemplo do que o Clube Giro faz para conseguir fazer realmente com que essas pessoas se engajem e se tornem clientes fiéis. E que não é muito diferente na Orbia, né? A regra é só uma: fazer com que essas pessoas tenham uma experiência personalizada e tenham alguns gatilhos de engajamento e gamificação que sejam funcionais para aquela necessidade específica. Agora vamos falar um pouquinho sobre como isso é aplicado dentro do Clube Giro. Se a resposta tá na gamificação inteligente e em recompensas que fazem sentido com o contexto real, então o Clube Giro foi sensacional em conseguir trabalhar essa parte de engajamento do público de base. Basicamente, eles utilizam duas ferramentas principais:
a educação desse público, então como trabalhar para que eles consigam realmente entender os benefícios e as possibilidades do clube, e também uma parte de gamificação com missões personalizadas para aquelas pessoas. Então não adianta eu passar a mesma missão que eu passo para um cliente que já está no nível avançado do clube de fidelidade, para um cara que está numa fase de base. Primeiro porque ele precisa realmente pensar e entender inconscientemente e conscientemente que aquele esforço de participar da missão faz sentido. Então as missões não podem ser as mesmas de acordo com o nível ali da segmentação do cliente. Então as missões personalizadas são um ponto-chave e também dentro do Clube Giro é super importante o trabalho que eles fazem de educação. E um exemplo que a Marcinha trouxe, inclusive, durante o episódio do podcast, foi como sobre eles instruem até mesmo como deve ser trabalhado a questão do embarque desse viajante, caso seja um neto, por exemplo, comprando ali a passagem rodoviária para a avó passear, por exemplo. Então, quais documentos precisam ser levados? Como é esse processo de embarque? É uma coisa que parece simples à primeira vista, mas quando a gente olha para o contexto do público que costuma fazer viagens com a Cometa, com a 1001 e com a Catarinense, esse tipo de instrução faz toda a diferença para evitar frustrações para esse público. Ora, afinal, não necessariamente essa pessoa é obrigada a saber o que exatamente ela tem que levar para o embarque. É papel da fidelidade instruir e fazer com que a experiência dessa pessoa seja o mais fluido possível. E aqui a Márcia havia dado um exemplo que é um pouco mais simples, né, da experiência de embarque, mas vai muito além. Todo o Clube Giro tem uma parte educativa muito forte para poder reforçar as possibilidades de embarque, de recompensa, de pós, para que a experiência realmente seja completa no que diz respeito à viagem. Já no caso da Orbia, que trabalha com um outro nicho completamente diferente, que é o agro, os mecanismos para engajar o cliente de base são um pouquinho diferentes. Aqui, nesse caso, utiliza-se a questão do uso dos dados para conseguir analisar o comportamento, mesmo que a pessoa esteja ali na base ainda, começando a interagir com clubes de fidelidade, já há indícios e já há certos comportamentos que podem indicar se essa pessoa é, por exemplo, mais aberta a trabalhar uma parte de crescimento e de escalabilidade, se ela está preocupada em ser uma pessoa mais técnica e que tem mais tendência a ter sucesso dentro das suas safras. Então, os dados são uma parte super importante para conseguir trabalhar as mecânicas de engajamento e de reconhecimento de públicos que têm uma maior tendência de crescer dentro do programa de fidelidade ou não. Mas não só isso, a Orbia também trabalha com outras frentes, como treinamento de vendedores parceiros, ensinando para eles tudo que o clube realmente pode agregar e tudo que pode ser aplicado no dia a dia da plantação. Pois é, então uma das recompensas das mais de 24 mil que eles possuem hoje no catálogo é, por exemplo, disponibilizar consultoria de professores que são especializados nessa parte de produção rural, para que eles consigam ajudar na análise do solo, na análise do clima, na análise ali do tipo de planta, do tipo de semente, enfim, entram questões aqui que nem mesmo eu vou entender por não ser especialista, mas que dentro das, como eu falei, né, mais de 24 mil recompensas possíveis, isso está disponível. Por exemplo, uma parte ali de análise, como é que é o nome que foi trago? Eu vou até consultar para não falar besteira, olha. Encontrei aqui o nome, software de precisão para agricultura. Pois é, olha só que coisa doida. Então existem hoje ferramentas tecnológicas para ajudar a entender quais são as possíveis ameaças e as possíveis fortalezas de determinada região, de determinada plantação, de determinado contexto, atualizadas em tempo real. Isso como uma recompensa dentro do Clube Orbia. Olha que sensacional! E olha também como isso está muito atrelado às principais dores do produtor rural. Então, para conseguir engajar esse público de base, é muito trabalhada essa parte de dados de treinamento e também de ter recompensas relevantes para todos os níveis ali de etapa da jornada da produção rural, né? Porque quando a gente fala de produção rural, e isso é um ponto que o Ivan trouxe com muita clareza ao longo do episódio, é sobre como essa pessoa ela tá vivendo sempre em ciclos, né? Ela vai ter a fase dela de plantar, de colher, de fazer aquela parte de venda, para a partir disso conseguir extrair o salário, entre aspas, ou o lucro de um ano dela dali para frente, para que ela consiga plantar uma nova safra e se manter ali naquele ciclo. E a Orbia tem toda essa diversidade dentro do catálogo de recompensas, justamente para conseguir estar presente em todas as etapas dessa jornada. E aí a gente entra para o terceiro bloco desse resumo, que é justamente sobre as tendências quando a gente fala de fidelização
para o público de afinidades. Bom, eu já comecei a dar uma palhinha para vocês do que é tendência, né, no que diz respeito ao uso de dados. Tanto a Orbia quanto o Clube Giro falaram bastante disso ao longo do terceiro episódio. Já trouxe para vocês um exemplo de como isso pode ser trabalhado, mas vou entrar um pouco mais a fundo. Inteligência artificial, por exemplo, é uma tendência em todos os nichos, em todos os mercados, em todos os lugares, mas no caso do público de afinidades, isso é levado de uma forma um pouco diferente. Teve uma fala super interessante do Ivan ao longo do episódio, que ele disse o seguinte: bom, um cliente que nos primeiros resgates está procurando resgatar um software de precisão, está procurando resgatar uma consultoria especializada, é um cara um pouco mais técnico, está um pouco mais preocupado com o crescimento, está um pouco mais preocupado em aproveitar ao máximo ali das possibilidades realmente que a software dele pode entregar, que é diferente da pessoa que está acostumada a resgatar um kit de churrasco, uma JBL. E perceba, isso não é uma questão de um ter mais mérito do que o outro, mas é perceber que a pessoa que está buscando por um software de precisão, a probabilidade dela ter um maior sucesso dentro das safras dela é maior do que a pessoa que está preocupada em resgatar algo para si própria, ao invés de resgatar algo que vai fazer a diferença no dia a dia dela lá no campo. Então, pode parecer bobagem, mas usando cruzamento de dados e usando IA, esse foi um dos insights que foram extraídos da base de clientes do Clube Orbia. Olha que interessante, uma coisa que à primeira visão a gente não pensa de forma intuitiva na hora de planejar um programa, na hora de planejar uma estrutura de loyalty. Mas quando a gente olha para dados, isso fica evidente. Curioso, né? Um segundo ponto que também foi abordado foi a questão do ESG e como fidelidade precisa estar associada a um propósito. E nesse caso foi a Marcinha também que contou sobre um trabalho super legal que é feito dentro do Clube Giro pensando em ESG. E por fim, uma terceira tendência que foi abordada foi a questão do crédito, onde novamente o Ivan reforçou algumas questões bastante importantes. Então, por exemplo, a gente conversou lá no começo a respeito da parte de técnicas de IA e análise de dados para poder segmentar as pessoas. Esse mesmo tipo de mecanismo também é utilizado para análise de crédito dentro do Orbia. Então, olha que interessante. Quando a gente tem um produtor rural que a gente percebe que tem um comportamento que é mais interessante em termos de produtividade, de resultados, a possibilidade dessa pessoa conseguir um crédito maior é melhor. Então, realmente faz diferença o comportamento do consumidor dentro do clube de fidelidade para com que ele consiga ter mais crédito, para com que ele consiga ter mais flexibilidade ao longo da rotina dele de produção e consiga escalar os ganhos dele. Então, realmente, eles fazem, no caso da Orbia, né, e também do Giro, há todo um trabalho para pensar como estar presente em cada uma das etapas da jornada desse consumidor. Agora, entrando no bloco 4 da conversa, tem dois pontos principais aqui que foram abordados, que foram os acertos e os erros ao longo da construção do clube. E aqui eu vou começar falando sobre um acerto, uma coisa super legal que é trabalhada dentro do Clube Giro, que é a questão da recompensa após a viagem, o que pode ser feito em termos de engajamento após a pessoa ter chegado já na casinha dela, depois de ela já ter passado pela viagem dela, conhecido um lugar diferente. Pois é, dentro do Clube Giro é trabalhada uma parte de fotografias ao longo da viagem. Então, as pessoas têm a opção ali de serem fotografadas ao longo da viagem, receberem essas fotos depois via e-mail e também dentro do aplicativo do Clube Giro, para poder realmente desfrutar das lembranças associadas àquela viagem. Mas isso não para por aí. Um dos trabalhos que é feito dentro do Clube Giro é uma parceria junto com a Foto Registro para disponibilizar descontos especiais e exclusivos para quem faz parte do Clube Giro para a impressão de um fotolivro, compilando toda a experiência de viagem. E não só fotolivro, é imã de geladeira, uma série de prêmios, de possibilidades ali, de produtos que podem ser resgatados para trabalhar uma parte de memória afetiva após a viagem. Esse foi um mega de um acerto do Clube Giro, porque consegue trabalhar ali a experiência de viagem no pós, de forma a fazer a pessoa pensar: poxa vida, foi tão legal aquela viagem, ficou tão bonitas aquelas fotos.
acho que vale a pena a gente fazer uma nova viagem. E aí você puxa esse consumidor para voltar novamente para a etapa de pré-viagem, né? Para realmente realizar uma nova compra de uma nova passagem e fazer novamente parte do ciclo ali de consumo, né? Do ciclo de viagens dentro do Clube Giro. Então, realmente, acho que o Clube Giro, até o nome é um pouco simbólico nesse sentido, né? A ideia é fazer com que a pessoa dê um giro de viagem e também dê um giro de se manter nesse ciclo de fidelização, de retenção e de conhecer novos ambientes. Então, uma mescla de erro com aprendizado conheça muito bem a jornada do seu público para conseguir segmentar as recompensas, as interações e as missões de acordo com as necessidades do seu público. E o segundo erro/aprendizado foi: não esqueça de olhar para a base da pirâmide do seu clube de fidelidade. Para a base e para o meio. Tem muito valor ali, e se você trabalha com os gatilhos certos, se você faz os experimentos, os testes AB e garante que essa pessoa vá subindo ao longo da escala da fidelidade, muito se ganha, muito se aproveita, tanto para o consumidor quanto para a própria marca. Então, não pode se negligenciar o meio e a base da pirâmide da fidelidade. Bom, uma coisa ficou clara aqui. Se você trabalha com experiência do cliente, com loyalty, com marketing, com CRM, assistir esse material já virou obrigatório para você. Então, eu tô deixando o link do episódio completo aqui na descrição para você poder acompanhar a conversa completa. Aqui eu trouxe só um resuminho para te deixar com aquele gosto de quero mais. Por favor, se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma coisa que você acha interessante de ser reforçada no próximo episódio, ou da gente trazer algum complemento sobre esse assunto de afinidades, deixe seu comentário aqui que a gente vai ter o maior prazer em responder as suas perguntas. Ah, e claro, se você gostou desse material, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal da Loyalty Academy Brasil e ative o sino de notificações para receber uma notificação ali em cima no seu YouTube quando saírem novos episódios e você ficar por dentro de tudo que está acontecendo dentro do mercado de loyalty brasileiro. Novamente, esse podcast é uma produção da Loyalty Academy Brasil, que está presente em mais de 25 países ao redor do mundo e que aqui tem trabalhado focado em loyalty para o mercado brasileiro. E também esse episódio tem o apoio da ABENF, que é a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização. Vou deixar, como eu já te falei, o link aqui na descrição para você dar uma olhadinha no que tem acontecido de novidades dentro do mercado brasileiro de loyalty. Muito obrigada por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado desse episódio resumo e eu te vejo num próximo episódio. Até a próxima!